capítulo 1, verso 1 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a verso de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 5. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Senhor, mais uma vez nós rogamos ao Senhor que graciosamente venha amolecer os nossos corações tão duros, que nós muitas vezes temos estado tão sensíveis ao Teu agir, à Tua voz. Aquece os nossos corações, que eles sejam não como pedra, mas como cera, que nós estejamos sendo moldados segundo a Tua vontade, que estejamos sendo quebrantados perante a Tua majestade. Ajuda-nos, aperfeiçoa-nos, alegra-nos, firma-nos, sê conosco em todo o tempo, Senhor. Dai-nos a iluminação para as nossas mentes, assim como essas lâmpadas aqui nesse lugar clareiam, que o Teu Santo Espírito venha clarear, dar-nos entendimento, compreensão da profundidade, da riqueza das Tuas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Atualmente, para se escrever uma carta, primeiro nós nos dirigimos à pessoa para quem nós estamos escrevendo e para quem ela vai ser enviada. Depois nós cumprimentamos, fulano de tal, prezado amigo, estou escrevendo essa carta por isso, por isso, por isso. E no final nós colocamos o nosso nome. Naquele tempo, as cartas eram diferentes. O modelo das cartas na época era invertido. Geralmente a pessoa começava a carta com o nome do remetente e em seguida o nome da pessoa, de pessoas que estavam ali escrevendo, e o nome se juntava a uma saudação, como nós vemos: que Deus seja gracioso para convosco e lhe dê a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então eles falam quem está enviando e concede aquela paz ali àqueles irmãos. Então era normal isso. Diferente das outras cartas que Paulo escreve, Paulo ele não coloca Paulo, apóstolo de Cristo, ele não faz menção ao seu apostolado. Porque no caso aqui de Tessalonicenses, ele não tinha nenhum problema quanto à questão de questionar o seu apostolado, como em outras igrejas aconteceu. Aqui aqueles irmãos respeitavam, honravam, amavam a Paulo, a Silas, ali também a esses irmãos, a Timóteo, que foram missionários, que entregaram, que foram responsáveis por apregoar a palavra do Senhor ali em Tessalônica. A cidade de Tessalônica, que
era a capital da província romana da Macedônia. Então, o que é uma província? Província, vamos pensar num estado. Estado mineiro, estado goiano. Então, ali a capital dessa província fosse Goiânia. Então, aqui no caso, Tessalônica é como se fosse a capital de um estado, se nós fôssemos jogar mais ou menos para contextualizar. E naquela cidade, Paulo esteve durante 3 semanas com Timóteo e Silas, pregando ali ao Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E algumas pessoas creram, outros realmente rejeitaram ali aqueles pregadores, e tanto rejeitaram que o comportamento deles foi de forma indiferente e irados ali contra eles. Atos 17:6 fala: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. E aqueles judeus, aqueles judaizantes foram então ficando irados com aquela situação, com Paulo e os seus amigos ali pregando ao Senhor Jesus Cristo. E eles fomentaram, eles instauraram ali realmente que aquelas pessoas, aqueles missionários eram na verdade pessoas agitadoras, bagunceiras, foram levar algazarra ali ao contexto. E até disseram que na verdade eles estavam pregando era sobre outro rei, e assim questionando a própria autoridade do rei, do imperador da época. E foi acusado, assim, era uma acusação gravíssima. Então as pessoas já foram ali onde eles estavam alojados, que era na casa de Jasson, e para pegá-los ali, provavelmente linchá-los, né? Por conta dessa acusação que eles estavam adorando e servindo a outro senhor que não o imperador. Mas Jasson ele interfere ali e consegue tirar a Paulo, a Silas e Timóteo ali de Tessalônica em segurança. Ele pagou uma fiança ali e conseguiu levá-los, retirá-los ali de forma tranquila. Paulo chega a Corinto, de onde escreve essa primeira carta de Tessalonicenses, 6 meses depois de ter deixado Tessalônica. Fala assim, nossa, 6 meses depois? Gente, lembra? A viagem era cavalo, camelo, barco, a pé, o meio de transporte era diferente. E eles não estavam correndo uma maratona, eles estavam ali pregando a palavra do Senhor e iam de acordo com a vontade do Espírito, aonde o Espírito Santo mostrava para que eles fossem, e o tempo que deveriam ficar ou não, realmente era orientado ali, guiados pelo Senhor. Mas o que nós podemos aprender desse texto paulino? Qual deve ser o nosso comportamento com relação à igreja? É algo que esse texto vem nos mostrar, nos alencar, destacar para as nossas vidas nessa noite. Em primeiro lugar, o nosso comportamento com a igreja deve ser de oração. Nós devemos então orar e louvar com ações de graças. Paulo fez isso, Timóteo fez isso, Silas fez isso. Todas as vezes que eles lembravam ali daquela cidade e lembravam da igreja que estava ali, eles louvavam e ficavam extremamente alegres. Mas o quanto temos orado, por quem geralmente nós temos orado, pelo que temos orado, como tem sido nossa postura durante nossas orações? Muitas vezes tem sido bem diferente da postura desses homens aqui, que é relatado nas Sagradas Escrituras. Nossa postura de orar sem cessar, de orar com alegria, de orar buscando a vontade do Senhor, de orar não buscando só nossos interesses, mas buscando a glória do Senhor, tem estado diferente do que nós percebemos por diversas vezes, que é o interesse desses homens que se colocaram para adorar, para servir ao Senhor. Essas perguntas são respondidas pela postura de Paulo, Silas e Timóteo.
As duas primeiras frases indicam então a situação que acompanham as ações de graça. Isso é, mostram o que Paulo e Silas e Timóteo faziam quando davam graças pelos Tessalonicenses. Eles mencionando-os em nossas orações. Eles davam graças, eles louvavam a Deus em meio às orações. Paulo unia o louvor, ações de graças, ali às orações deles. Não era só uma petição, não era só um momento ali que se recorria ao Senhor, mas era um momento onde havia uma adoração, uma gratidão, um coração que se alegrava sobremaneira no Senhor. Ele e seus companheiros dão sempre graças por todos os membros da igreja, os quais trouxe a fé. Eles estavam extremamente felizes. Eles falam: nós estamos saltitantes de alegria, porque vemos realmente que vocês, a fé operou em vosso coração. Vocês que ouviram as palavras do Senhor, mesmo que de forma tão rápida, vocês atenderam ao chamado, vocês se inclinaram à vontade do Senhor e o têm servido, têm amado, o têm adorado. E nós louvamos a Deus por isso, nós agradecemos a Deus por isso. Pelo que nós temos buscado. Não é errado nós orarmos por nós mesmos, por necessidades que temos, mas geralmente nossas orações são tão descabidas, tão desnecessárias, tão interesseiras. Tiago 4,3 fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando em oração nós fazemos nossos pedidos a Deus, deveríamos acrescentar ações de graças a eles. Não é só chegar a Deus e falar assim: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, estou passando por essa dificuldade. Resolve. Não. Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não fiquem ansiosos, fiquem tranquilos. Não se desesperem, o Senhor tem cuidado de vocês. Se vocês têm alguma necessidade, coloquem na presença de Deus e louvem a Ele. Louvem a Ele. Adorem o Senhor. Quando agradecemos por qualquer favor que recebemos, deveríamos juntar a oração ali o louvor. Deveríamos orar sempre e sem cessar. Deveríamos não só orar por nós mesmos, mas também pelos outros. Tiago 5,16: orai uns pelos outros. Mas nós somos tão custosos, tão difíceis, que nós oramos pouco até por nós mesmos, quanto mais pelo próximo. Tantos são os motivos de oração. O nosso país, o mundo, os missionários, as igrejas do Senhor. Tantos são os problemas, as dificuldades, os dilemas. Tantos são. Eu lembro da irmãzinha, Dona Olga. Dona Olga, com seus 90 anos, e eu a conheci enquanto eu era seminarista ainda. Certo dia eu fui na casa da Dona Olga, e fazendo uma visita para ela, ela pegou e falou que já não fazia mais nada, já não estava servindo para muita coisa, não servia a Deus, né? Falou: quando eu tinha saúde, estava mais nova, eu era ali presidente da SAF, eu fazia isso, aquilo outro. Hoje eu só oro. Aí ela foi contar: eu oro pelos pastores da cidade, pelo fulano, pelo Beltrano, pelo ciclano. Ele foi falando pastor por pastor. Aqui Paulo está dando essa noção, que orava por cada um também. Eu oro pelos jovens, eu oro pelos idosos, eu oro pelo presbitério, eu oro por isso, eu oro pelo aquilo outro, eu oro pelo aquilo outro, eu oro pelo aquilo outro. Eu falei assim: não, senhora, peraí. Ela não gasta menos que uma hora de oração. E aí de repente ela falou assim: eu faço 3 vezes por dia. 90 anos.
E eu pensei, Senhor. E ela achando que não fazia nada. Achando que não servia mais para nada. Infelizmente nós não temos servido nem para orar. Essa é a verdade. Nós deveríamos nos envergonhar e buscar no Senhor orar sem cessar. Orar de forma constante. Não é porque é para nós começarmos a orar agora e não parar mais, mas ter constância na oração, uma vida de oração. Nós devemos buscar isso. E buscando favor em primeiro lugar do reino de Deus, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Em segundo lugar, nós devemos buscar sermos uma igreja bem fundamentada. Verso 3. E assim nós vemos no primeiro capítulo de sua carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo lembrando algumas características daquela igreja na Macedônia. São marcas que devemos encontrar na nossa própria comunidade, a fim de causar o mesmo impacto que aquela igreja causou. Assim como aquela igreja evidenciou uma vida admirável, uma vida louvável, nós também devemos buscar essas marcas de uma verdadeira igreja. E quais são essas marcas de uma verdadeira igreja que são relatadas no verso 3? Paulo fala uma fé operosa. Esse verso começa explicando o motivo pelo qual os missionários estavam tão agradecidos. Alegres porque os tessalonicenses aceitaram a mensagem do Evangelho. E depois que aceitaram a mensagem do Evangelho, depositaram sua confiança em Deus, em Jesus, começaram a demonstrar dedicação obediente ao Senhor. Eles não tiveram várias pregações, não tiveram um seminário de vários meses, não tiveram a oportunidade que aqueles pastores estivessem ensinando diversas coisas. E por isso foi a preocupação de Paulo. Paulo ficou preocupado, pensando assim, nossa, tinham tantas pessoas que estavam contrárias à pregação do Senhor Jesus Cristo. Agora, se alguém ali realmente se alegrou e ouviu essa palavra, vai ser difícil essa pessoa permanecer firme. Mas de repente, Paulo e os demais ficam sabendo que aquela fé se instaurou nos corações dos tessalonicenses e foi firmada ali. Realmente foi uma fé verdadeira. E a fé verdadeira não é uma questão meramente do coração, e sim afeta a totalidade e leva a um novo modo de vida. E aquelas pessoas expressaram esse novo modo de vida em serviço. Eles creram e começaram a servir a Cristo. Começaram a colocar a mão ali no arado mesmo. Eles expressam sua gratidão por causa dos frutos. Eles davam graças a Deus, que merecia toda a honra por conta daquela maravilha. O apóstolo Paulo e os demais ali, eles pegaram e falaram, olha, nós estamos extremamente satisfeitos, alegres no Senhor. Sabemos que não fomos nós que fizemos essa grande obra. Foi a ação poderosa do Espírito Santo que quebrantou os seus corações e que tem os sustentado em nossa ausência. Eles expressam então essa gratidão. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. Quem aqui crê em Cristo deve demonstrar essa fé, ou crer no dia a dia, em uma fé operosa. Não uma fé horrorosa, não uma fé cansada, indisposta, mas uma fé operosa. Uma fé que serve, uma fé que se coloca à disposição. Pois a fé sem obras é morta. Tiago 2,14. Salvação conduz ao serviço. Salvação conduz ao serviço. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado a Ele esse povo se torna. Aqueles que muitos são perdoados,
eles demonstram mais gratidão. Talvez esse seja o nosso problema também. Nós não temos demonstrado a devida gratidão pela fé que o Espírito Santo infundiu, colocou em nossos corações. A palavra traduzida por operosidade diz respeito a um trabalho ativo, ou todo o trabalho cristão, então, governado, energizado pela fé. Eu creio, eu estou aqui pronto a servir. Firmes, alegres, cuidando dos doentes, consolando os que estavam à morte, instruindo os novos convertidos. Tudo isso e muito mais. Uma fé operosa. Nossa fé tem sido preguiçosa ou operosa? Devemos rogar ao Espírito Santo que sonde os nossos corações. E se nós não temos agido, se nós não temos colocado a mão no arado, a palavra de Deus fala: aquele que não trabalha também não coma. E servo de Cristo não é só falar que é servo de Cristo. Ele exige de nós uma vida de serviço. E assim nós vemos os discípulos, né? Nós vemos do início ao fim todos os homens de Deus que foram chamados. Não tinha nenhum que estava numa rede à toa dormindo. Todos estavam trabalhando e todos foram chamados para o trabalho. Pastores de ovelhas, boieiros, pescadores, apanhadores de sicômoro, de figos bravos, todos eles estavam trabalhando. Saul estava procurando a jumenta lá do tio dele. Todos estavam ativos e todos foram chamados para servir o Senhor. O Senhor não nos chamou para dormirmos. O Senhor nos chama para estarmos bem despertos, para servirmos a Ele. Também um amor abnegado é uma característica. Quando falamos de uma obra de amor, nossa tendência é procurar somente ações que possam ser vistas, pensadas e medidas, mas sofrer pelo nome de Jesus e por amor a Ele também entra nessa categoria de esforço. Um esforço motivado pelo amor, a perseverança em permanecer no Senhor. Por amor a Cristo, nós temos passado por adversidade, nós temos sofrido ali realmente perseguições, nós temos tido dificuldades em nos relacionar. A bondade que é expressa no cuidado com o próximo é o tipo de amor que o próprio Deus demonstrou através de Jesus Cristo. Esse amor que não é interesseiro. O Senhor não tinha interesse em nos salvar. Não é que Ele falou assim: eu vou salvá-los porque depois eu vou poder conseguir isso deles. Não. O nosso Senhor Deus não é um Deus como os deuses nórdicos, como o pai lá de Odin, o pai de Thor. O nosso Deus não é um Deus fictício como esses, ou como os deuses gregos, que também ali desejavam ali os seus adoradores, como Zeus, Apolo e tantos outros, que à medida que havia adoração, fortalecia, alimentava, alegrava esses deuses, e esses deuses então eram favoráveis aos humanos. Não. Nosso Deus não é um Deus egoísta, nosso Deus não é um Deus interesseiro, nosso Deus não necessita nem nunca necessitou de nós. Deus já era Deus antes de criar qualquer coisa. Na eternidade Ele já era Deus. Ele não tinha necessidade, nunca teve e nunca vai ter necessidade de nada. Porque Ele é Deus, suficiente, pleno. Mas Ele quis ser bondoso para conosco. Ele quis demonstrar amor, misericórdia, graça para conosco. E assim, uma vez que o homem peca, o Senhor providencia salvação, redenção, por meio do escolhido, do Messias. A palavra usada por Paulo para abnegação significa trabalho árduo,
e cansativo, que envolve suor e fadiga. Um amor, então, que trabalha, que serve. Enfatiza o cansaço que ocorre da utilização de todas as energias em favor de uma pessoa. Jesus não amou um pouquinho. Quando Jesus fala para dar a outra face, para andar uma milha, ele mesmo deu exemplo disso. Esbofetearam a cara dele, tomaram suas vestes, ele deixou levar tudo. E se nós pensarmos, Jesus poderia pulverizar aquelas pessoas se ele quisesse. Poderia cair fogo do céu. Aquelas pessoas poderiam desmanchar igual pó se ele quisesse. Ele poderia fazer o que quisesse, ele poderia aniquilar totalmente ali aquele povo, aqueles seus algozes, aquelas pessoas que maltratavam. Mas ele não fez isso. Uma citação de um autor, agora não recordo, se não me engano é Max Lucado, ele fala que o que prendia Cristo lá na cruz não eram os pregos, mas o amor. O que prendia Cristo ali na cruz não eram os pregos, mas o amor. Uma esperança firme. Um dos assuntos principais da carta é a alegria de Paulo ao ficar sabendo que os membros da igreja de Tessalônica continuavam então a viver de forma firme, contínua, durante aquele momento. Ele teve que sair, ele não teve tanto tempo ali de preparar aquelas pessoas, e ele ficou preocupado, ele ficou realmente preocupado e pensando, nossa, eu acho que eles não vão perseverar. Mas ele se enganou. Aquela igreja perseverou. E então foi motivo de alegria. Ele se alegrou porque estava errado. Ele se alegrou porque aquelas pessoas permaneceram firmes, apesar de todas as perseguições, apesar de todas as dificuldades, eles permaneceram firmes. A palavra que Paulo usou para firmeza significa estabilidade, constância. E a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Nós devemos ser cristãos constantes, sem nos desviarmos do nosso propósito, que é a glória de Deus. O símbolo da esperança é uma âncora. E assim como um pescador que lança uma âncora ali do barco, e uma vez lançada aquela âncora, deixa estável a embarcação, e aquele pescador aguarda então ali que venha o peixe. O pescador não sabe quando será favorável, quando será o momento que ele irá pescar, mas ele espera de forma confiante. A nossa espera confiante é uma espera muito mais confiante do que um pescador. Porque dependendo da época, às vezes a pessoa não pesca. Pode estar frio, pode estar meio, alguma variação ali. Pode não ter preparado direito, cevado ali o local, como dizem. E talvez não pesque. Mas a nossa esperança é certa. É verdadeira. Certamente vem. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória de Deus. Eles estavam nesse mundo, mas eles continuamente estavam com seus corações rendidos e aguardando realmente a volta do nosso Senhor. Deus continuará a cuidar do seu povo e fará vencer as provações e os sofrimentos até que chegue as bem-aventuranças. O Senhor fará isso conosco. Ele nos fará perseverar em meio a essa crise, a essas dificuldades.
Porque essa não é a primeira vez que o povo de Deus passa por dificuldades. Não é a primeira vez que passa por uma coisa que nos deixa desolados. O Senhor é o Deus, desde que criou o homem, Ele é o mesmo. Ele permanece sempre o mesmo. Em terceiro lugar, nós também devemos ter certeza da salvação. Nós devemos ser uma igreja assim, tendo certeza da nossa salvação. Verso 4 e o verso 5. Reconhecendo nossa eleição. E algumas pessoas acham que não tem como alegar que a pessoa é ou não salva, ou não tem como perceber isso, ou não tem como saber se nós somos ou não salvos. Temos como saber? Sim, claro que sim. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 19, 21. Como estamos seguros da nossa salvação? Simples. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5,12. Simples assim. Tem o Filho, tem a vida. Não tem o Filho, não tem a vida. A salvação, o único caminho é Cristo. Cristo é algo mais? Não, só Cristo. Cristo é uma ajudinha minha? Não, só Cristo. Cristo eu tenho que fazer por merecer? Não, só Cristo. Temos que tomar cuidado com isso. Porque geralmente, eu tenho que fazer por merecer. Não. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Nós não somos salvos pelo que faremos. Mas nós somos salvos pelo que Cristo fez. Lá na cruz do Calvário. Nós temos que lembrar disso. Podemos perder a salvação? De forma alguma. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1,4. Deus é imutável. Ele não muda. Suas misericórdias não têm fim. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, versículo 28. Ninguém, uma vez salvo em Jesus Cristo, pode perder a salvação, ser tomada a salvação. Mas fulano deixou da igreja, se afastou, morreu longe do Senhor Jesus. É porque a pessoa nunca se rendeu a Cristo. E aí é só começar a verificar ali os frutos, se os tinha ou não, se eram frutos do Espírito ou obras da carne que a pessoa praticava. O motivo da alegria e gratidão, então, desses missionários, que encheu o coração deles, é o fato de saberem que os membros da igreja de Tessalônica eram escolhidos, eleitos de Deus. Eles tinham certeza de que aquele povo era um povo salvo. Paulo afirma isso aqui. Eu sei que vocês são salvos. Fulano, Beltrano, Ciclano, eu sei disso. Você foi eleito. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Você foi escolhido pelo Senhor. Eles sabiam, porque os fatos falavam com tanta clareza que a conclusão era inevitável. A vida daquelas pessoas demonstrava isso. O testemunho daquelas pessoas era verdadeiro. Como verdadeiro é o nosso Deus. E assim era inquestionável que aquele povo fora salvo, fora escolhido. Os missionários ficaram reconhecendo, os missionários ficaram conhecendo os leitores havia pouco tempo. Depois de brevíssimo momento ali, 3 semanas só, eles recebem a notícia, então, depois de algum tempo, que aquelas pessoas realmente estavam no Senhor. A razão suprema das ações de graças, superabundante alegria em nossos corações, é que nós sabemos
que vocês foram eleitos desde a eternidade, diz Paulo. O que mais deve nos alegrar é saber que o Senhor nos elegeu desde a eternidade. Concluindo, como deve então ser, que deve ser visto, qual deve ser o nosso comportamento com relação à igreja? O nosso comportamento para com a igreja deve ser de oração. Nós devemos orar, louvar, e isso com ações de graça. Nós devemos buscar ser uma igreja bem fundamentada. Uma igreja fundamentada quanto ao passado, firmados na verdade. Uma vez que colocamos nossa fé em Deus, devemos então trabalhar para Ele. Então, no passado nós nos rendemos a Cristo. Hoje eu sirvo ao Senhor. Porque Ele me salvou, eu o sirvo. Quanto ao presente, envolvidos no amor a Deus e ao próximo. Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quanto ao futuro, alimentados pela experiência, alimentados, fortalecidos na expectativa da vinda do nosso Senhor, na esperança. E assim, finalizando com tendo certeza da salvação. Nós devemos ter essa certeza e anunciar e louvar a Deus por essa certeza. Porque no amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado. Nós não podemos ter medo, mas a certeza que Deus coloca em nossos corações nos gera alegria, satisfação, tranquilidade, dia após dia. Que Deus seja gracioso para conosco e nos dê a paz. Vamos colocar-nos de pé. Gracioso Senhor, mais uma vez nós adoramos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, sabendo que somente o Senhor é Deus, confiando que dia após dia o Senhor tem sido e sempre será com nossas vidas. Certamente o Senhor é aquele que está em todo momento. Quer seja no momento de um dia de sol ou no dia de tempestade. Obrigado, Senhor, porque a Tua igreja é viva, a Tua igreja está fundamentada no amor, na esperança, a Tua igreja está fundamentada realmente nessas verdades elementares. O Senhor que tem, uma vez que nos elegeu, dado tranquilidade aos nossos corações. O Senhor que nos tem chamado a louvar, a bendizer, a nos alegrarmos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser como tua igreja. Nos ajuda também a ser. Nós temos mais de um século de existência. Essa igreja tem mais de um século de existência. Aquela tinha 3 semanas. E se demonstrou uma igreja operosa. Senhor, sejamos uma igreja operosa. Sejamos uma igreja amorosa. Sejamos uma igreja que demonstra esperança. Ajuda-nos a sermos uma igreja viva, uma igreja militante em todo o tempo. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.